Unidos de Vila Vegana, nota 10. Unidos de Vila Vegana. E aí, como é que está o seu carnaval? Aliás, uma pergunta: veganos pulam carnaval? Deveriam pular? Eu vou bater um papo com você sobre isso bem rápido hoje, nesse feriado. Você que está acostumado a assistir o Zona V ao vivo, hoje não tem convidados, mas tem um assunto muito legal para a gente pensar aqui. Afinal de contas, veganos pulam? Deveriam pular carnaval? Ou isso não tem nada a ver? Se ele quiser pula, ou se não quiser... Bom, vamos lá. Primeiro, como assim, Ricardo? Por que perguntar se veganos deveriam ou pulariam carnaval? Bom, a questão vem porque principalmente atualmente, e aí são coisas que é interessante a gente pensar, é que algumas festas, elas têm uma relação com exploração animal no carnaval, né? Então, é a primeira divisão que a gente teria. A ideia de se pular carnaval, por si só, claro, é uma questão pessoal. Tem gente que vai fazer retiro, tem gente que vai na praia, vai em determinadas festas, e até aí não teria questionamento nenhum. Mas muita gente pergunta, por exemplo, assistir a desfiles de escola de samba. Ué, mas qual é o problema? Pois é, muitas das fantasias utilizam produtos que, não gosto nem de falar produtos, né? Fazões e outros animais acabam tendo suas penas retiradas de forma muito violenta e sofrida para fazerem os adereços das fantasias, que são vistas como grandes destaques em escolas de samba. Então aí é uma grande questão. Bom, então, Ricardo, se eu vou numa festa onde existe uma relação muito próxima com exploração animal, como essa que você disse, veganos não deveriam participar. Então, se eu vou num jogo de futebol e todas as lanchonetes lá estão vendendo carne e tal, então o vegano não deveria sequer ir a um jogo de futebol? Ou então, se alguém estiver usando, hoje em dia está diminuindo, mas ainda usam, infelizmente, o couro numa chuteira, que utilizam muito couro de canguru, então o vegano não deveria, e aí a gente começa a fazer várias perguntas. Vocês entendem? Talvez não seja tão simples a gente responder a esse tipo de questionamento. Mas o fato é que alguém que vai num jogo de futebol pode dizer, não, peraí, eu quando vou na casa da minha irmã, quando eu vou na casa da minha mãe, e ela tem lá, né, uma festa de aniversário, e a maioria é coisa de... então não deveria ir? Então quer dizer que se eu me reúno com uns amigos e eles estão consumindo algo de origem, então eu não devo ir? E a gente começa a criar uma situação difícil de responder e até inviabilizando, porque chega a um ponto de você falar, tá, mesmo que eu compre algo de uma empresa vegana, mas aí o funcionário da empresa vegana não é vegano, ele recebe o salário e esse salário ele vai usar para comprar carne, ou seja... A questão é que a gente está envolvido num mundo onde, em tantas questões, a gente tem exploração animal, que a gente precisa entender que não é uma resposta simples quando a gente entra num contexto desse. Porque uma pessoa pode dizer, não, eu vou lá porque eu gosto da música, eu gosto daquele ambiente, a bateria e as peles, será que são de animais? Hoje em dia a grande maioria são sintéticas, mas pode ter essa pergunta também. Já teve o caso da Escola Águia de Ouro, aqui não, né? Em São Paulo, que fez um desfile totalmente sem nada de penas, de animais, e isso foi um grande marco. Mas eu acho que isso não avançou, apesar de a gente saber que algumas fantasias, mesmo nas escolas de forma geral, começam a ter alguns adereços, que eram usados de animais e agora eles começam a utilizar sintéticos, né? E isso é um processo. Pois é, por isso que eu sempre digo que às vezes é muito legal a gente perceber que nem tudo a gente tem respostas exatas. E nesse sentido, é muito bom às vezes a gente se perguntar, a gente tentar questionar e dizer, olha, eu talvez faria dessa forma. E então você me pergunta, mas Ricardo, você pessoalmente... Eu gostaria muito de ver um desfile. Talvez, se eu tiver uma oportunidade, pode ser que na hora H eu talvez refutasse o convite ou a oportunidade. Bom, o fato é que a gente deve cada vez mais debater isso, não apontar o dedo em relação a questões que talvez fiquem
nesse ambiente e, mais do que tudo, a gente estimular cada vez mais instituições, sejam no carnaval, sejam instituições privadas, sejam instituições públicas, sejam pessoas a darem cada vez mais os seus passos e avançarem na construção de uma sociedade onde o amplo respeito animal seja tão normal que a gente nem tenha questões como essa que eu trouxe aqui. Final de carnaval, final de feriado, curta muito, e se eu puder te dar uma dica, aliás, eu vou dar. Tá com sede? Não, não é a música não. Olha aí, ó. Que tal as kombuchas amigos da vida? Que boa dica para você, geladinha faz bem. Ou então um iogurte da Vida Veg. Tá aqui, ó, esse aqui proteico, para você terminar o carnaval forte, firme. E claro, quando você for dar um rolê, for dançar, que tal utilizar um calçado vegano? Arcasber, o seu calçado vegano. E depois, para deixar tudo limpo na sua casa, tá aqui, ó, Top Vegan, os seus produtos de limpeza veganos, para ficar sua casa com a consciência limpa. E claro, terminar comendo um belo de um banquete com produtos da Goshen. Que delícia! É isso aí, gente. Um grande abraço. Eu vou me despedindo, vestindo a minha camiseta da Veg Storm. E até terça-feira que vem, às 19 horas, com Zona V e convidados ao vivo. Beijo, até lá!